Salve, salve, minha gente! Estamos com mais um Pod Crime Conversas com o Prof. E hoje eu tô entrevistando mais uma lenda. Esse cara aqui é lendário. Lucas Gonçalves dos Santos. Falei certo, Sinergia? Falou certo, tá certo. Falei certo. Ó, eu não vou chamar ele de Lucas, tá, gente? Porque todo mundo aqui da live e tal conhece ele por Sinergia, o lendário, tá? Lendário. Sinergia, fala pra mim seu nome completo e se você autoriza a utilização dessa entrevista de forma online, de forma escrita, de todas as formas possíveis. Meu nome é Lucas Gonçalves dos Santos e eu autorizo usar essa entrevista, minhas fotos no Instagram, qualquer coisa aí que você precisar, online, digital, não digital, caderneta, o que você quiser aí. Ó, eu ganhei até uma piscadinha ali, vocês viram que ele mandou uma piscadinha. Eu tenho Crime. tique pela esquerda. Ele deu uma piscadinha pra mim, gente. Que isso, que crime. Sinergia, meu lindo. Cara, primeiro queria te agradecer, tá? De você ter aceitado vir trocar essa ideia. Pra quem tá assistindo aí, gente, o Sinergia é um amigo que eu conheci aqui na internet, né? Não faz tanto tempo assim, mas, pô, já é um amigo que tá no coração. O cara é ponta firme demais e sempre a gente troca ideia, a gente conversa. De vez em quando eu dou uns desabafos com ele. Eu vou chorar, hein, porra. Sinergia Não pega pesado que eu choro. Sinergia é muito ponta firme. E é um cara que tá sempre com a gente aqui na live, né? Sempre fortalecendo aí o canal também. E aí eu acho que a história do Sinergia, né? Ela é importante porque o Sinergia traz algumas coisas que são tabus para algumas pessoas, principalmente relacionada à parte profissional e tudo mais. E eu acho que tipo isso é muito legal. E aí quando eu pensei o Conversas com o Prof, eu já tinha pensado em chamar ele, em convidar ele por conta disso. Sinergia, então vamos Mano, começar. Cara, eu quero que você me conte como foi a sua infância. Como era o Sinergia Júnior, criança? Como é que foi? Onde você mano, nasceu? De onde você veio? Conta um pouquinho aí. eu nasci no Rio de Janeiro, na verdade, eu sou carioca. Com 3 meses de vida, meus pais saíram do Rio de Janeiro e vieram morar em São Bernardo do Campo, que foi onde eu morei até os meus 8 anos de idade, né? E aí, depois dos 8 anos, aconteceu um monte de treta lá na minha família e eu e meus pais fomos morar junto com meus avós, onde eu fiquei até os meus 25 anos na casa dos meus avós ali, né? Em São Paulo. Morava ali no Ipiranga. Show de bola. Então você viveu uma parte boa da sua vida em São Paulo. Sim, e cara, o sinergiazinho ali, cara, eu era muito. Sempre fui muito introvertido, sempre fui muito tímido com tudo. E eu gostava muito de computador. Meus primos falavam que eu não sabia ler e escrever e eu mexia no DOS, sabe? Tipo, CD dois pontos barra pra entrar, tipo, começar a jogar Warcraft, sabe? Eu sempre fui Caraca. muito viciado em computador. Você tinha quantos anos quando você teve primeiro contato com o computador, com essa parte de tecnologia? Meu pai, ele gosta muito de tecnologia, né? E minha mãe trabalhava com diagramação de revista, diagramação de jornal, essas coisas. Então, desde que eu nasci, eu já tive computador. Tanto que meus pais têm até hoje um Macintosh, aqueles primeirões, sabe? Lá na casa deles. Tipo, ele tá lá Cara, ainda. E relíquia. desde que eu nasci, eu tive contato com o computador, sabe? Show de bola. E como é que foi a sua fase de escola, Sinergia? Bicho, eu odiava escola, sempre odiei escola. Porque eu sempre fui muito difícil de fazer amigos, sabe? Hoje em dia, não, eu sou muito mais expansivo, etc. Mas antigamente eu era muito tímido, muito fechado. E, cara, eu era aquela criança chorona quando ia pra escola e começava a abrir o berreiro, sabe? Uhum. Era complicado. Mas qual período de escola você quer saber? Ensino Cara, médio? conta, Fundamental? conta a parte de quando você era mais novinho. Como que era, cara? Como é que foi? Se você passou muito perrengue na escola, você estudou escola pública, escola particular, como é que foi? Até a terceira série, até a quarta série eu estudei em escola pública. E aí, então, cara, eu era aquela criança que mordia no jardim de infância, sabe? Ah, Uma vez eu cheguei com uma mordida na bochecha em casa, minha mãe foi tirar satisfação. Mas, tipo, que porra é essa que meu filho chega em casa com uma mordida na bochecha? Aí a professora virou e falou assim: é que você não viu as outras crianças como que elas saíram.
Caraca, o Sinergia mordedor de bochecha, galera. Estamos A descobrindo, criança tá mordida ali. estamos descobrindo segredos aí, sórdidos da infância do Sinergia. Cara, e a adolescência sua, cara? Como é que foi? Principalmente essa Cara, fase assim, porque a adolescência eu acho que é muito escola, né? Como que foi a adolescência sua? teve duas fases, a pré-adolescência e a minha adolescência, né? Até a sexta série, eu era muito gordinho. Imagina que eu, tipo, tinha 40 quilos com 10 anos, eu era muito gordinho, eu era um barrilzinho, assim. E aí, cara, eu tinha colesterol alto, eu tinha diversos problemas. Isso era motivo de bullying, assim, um pouco na escola, né? Ainda mais criança, que é bem cruel, assim, sabe? Uhum. E aí, eu, por causa do colesterol, etc., eu entrei numa dieta muito forte. E aí, tipo, na sétima série, assim, eu tava muito magro. Eu tava com os mesmos 40 quilos e com o tamanho que você ganha quando você entra na adolescência, sabe? Uhum. E aí, tipo, nessa época eu já não sofria mais bullying, etc., mas eu sempre fui muito fechado. Pensa que eu era, tipo, a criança que tava com um casaco de moletom com zíper até o pescoço, assim, no calor de 40 graus, porque eu não gostava de mostrar o meu corpo, sabe? Era calça comprida, bota, eu usava bota, aquelas botas militares, sabe? Sei. Com o casaco fechado. Você chegou a sofrer algum tipo de bullying mesmo? Na escola? Tipo, comparado ao que eu tenho visibilidade hoje, do que pode acontecer na escola, eram coisas muito leves, assim. Mas foi um pouco, assim. E eu também era a criança X9, que eu chegava lá na coordenação e falava, ó, desgraçado, 1, 2, 3 tava me zoando lá. E depois ia lá e comia o toco deles. Boa. Ô, Sinergia, assim, você falou que você era muito fechado, né? Que você tinha dificuldade, assim, de socializar, de fazer muitos amigos. Mas aí, como é que eram seus amigos nessa época? Você tinha poucos amigos? Como é que era? Era mais pessoal da rua? Cara, na adolescência eu morava com meus avós. A rua era, cara, o bairro que eu morava é bairro de velho. Uhum. Tipo, tinha quase ninguém, assim. Tinha uma pessoa do que morava na casa da frente, que era o William. Cara, ele. E aí ele foi meu único amigo, assim, fora da escola por muito tempo, sabe? Uhum. E aí na escola eu tinha, tipo, mais 3 amigos, 4, que eram também, tipo, nerd de computador, assim, que nem eu. Gostava muito de jogar online e essas coisas, assim. E aí a maioria das minhas amizades, na verdade, são por internet. Eu conheci jogando. Eu tive internet muito cedo em casa. Assim que saíram os discadores gratuitos, eu já acessava a internet, né? Isso Uhum. com, sei lá, 6 anos, assim. 5, 6 anos. Então E, você usava os ICQ da vida. cara, eu usei CQ, eu usei MSN para falar por voz enquanto jogava. Eu já usei o TeamSpeak, Ventrilo, Roger Wilco, tudo que você imagina de Caraca, programa aí. caraca. Ô, Sinergia, qual que foi, assim, o primeiro jogo que você teve contato? Porque, assim, você gosta de jogo, né? Muito. E aí, assim, a tua fala já deixou claro isso. Qual que foi, assim, os primeiros jogos que você teve contato, assim, que você perdeu bastante tempo jogando? Cara, acho que os jogos que eu mais joguei quando eu era criança foram Warcraft de estratégia, né? Warcraft 1, Warcraft 2. Eu joguei muito Quake. Cara, a gente jogava Quake no prédio, a gente conseguia conectar pela linha de telefone Caralho. para poder jogar online. Porque você consegue usar o cabo tipo, o cabo do interfone para conectar o prédio inteiro, tá ligado? Pra jogar online. Caraca! Então E aí conectava no modem. você já fazia os esquemas pra jogar então quando você era moleque, então. Sim, porque meu pai sabia, né? E ele me. Eu sou uma pessoa que aprende as coisas muito rápido se eu vejo alguém fazendo alguma coisa. Então, meu pai me mostrou uma vez como que fazia as coisas, e, cara, eu repetia e fazia as paradas. E você sempre foi do computador, Sinergia? Ou você teve época de videogame também? Cara, eu tive videogame em casa, mas eu sempre joguei 90% do meu tempo em computador. Tipo, eu tive. Desde que eu nasci, meu pai tinha um Atari, né? Então eu joguei bastante Atari. E aí depois eu tive um Master System. E aí eu joguei muito Alex Kidd, muito Sonic, Mortal Cara, Kombat com os meus primos. Master System é um videogame também É fodástico. brabo, é Nossa, brabo. aquele videogame é muito bom. Ô, Sinergia, e quando você terminou a escola, cara, o que você decidiu fazer? Eu sempre gostei muito de seriado de ficção científica, né? Então eu tava muito na cabeça que
deixa eu voltar um passo antes, né? Uhum. Quando eu tava na escola, eu fiz técnico em química. Porque meu primo ele tava fazendo engenharia química e eu gostava muito do meu primo e eu achava que isso era o que eu queria fazer na minha vida, né? Aí eu fiz técnico em química. Aí eu falei, putz, eu vou fazer o técnico e vou seguir a carreira de químico. Aí eu fui lá, fiz a porra do técnico, fui fazer estágio e não era nada do que eu gostava, velho. Nada, nada, nada. Passava o dia. Era tipo 2 horas fazendo análise e o resto das 4 horas do dia do estágio lavando louça, sabe? Lavando Nossa. 300 frascos de vidro por dia. Nossa, era horrível. E aí depois que você fez esse técnico. E aí o técnico foi para garantir que eu não queria fazer química na minha vida. Aí, por causa dos seriados, eu assisti um seriado que chamava Stargate. Stargate Atlantis era o que eu mais gostava. Uhum. E tinha um personagem que ele era um astrofísico de partículas. E eu achava que era fantástico isso, sabe? E aí eu comecei a pesquisar sobre, olhar o que era isso, qual era a metodologia de pesquisa que seguia, etc. E eu falei, não, é isso que eu queria, é isso que eu queria, é isso que eu queria. Só que a primeira vez que eu fui prestar o vestibular, eu não passei. E eu fiquei muito frustrado, porque em tese passar em física é ridículo de fácil, né? Uhum. E eu falei, caceta, não passei, fiquei muito frustrado, fiquei muito mal. E eu falei, não, puta, eu vou fazer um cursinho e eu já tava trabalhando, né? Eu comecei a trabalhar no meu terceiro ano ali com 17 anos, Na lá no área. laboratório de química. Isso que eu ia te perguntar, na área de química, né? Isso, na área de química. Por mais que eu não gostasse, a situação financeira lá em casa, meus pais não terminaram o ensino superior, meus avós, tipo, tinham que comprar remédio, etc. Então eu sempre tive que ajudar em casa, assim, né? Sempre ajudei Uhum. bastante meus pais. E aí eu não ia parar de trabalhar de jeito nenhum. Então eu trabalhava de manhã e de tarde, e de noite eu ia fazer um cursinho, porque eu não passei na faculdade. Uhum. E pela segunda vez eu fui lá, prestei e não passei. E eu fiquei muito frustrado, muito frustrado. Caraca. E aí é um problema que eu tenho, assim, até hoje. Momentos que eu fico muito nervoso, eu tenho branco, eu não lembro de nada. E eu tenho muito problema para fazer prova. Eu sempre tive. Eu nunca fui na escola um aluno que tirava notas absurdas, sabe? Eu sempre era média, assim. Era Uhum. 6, no máximo 7. E não é porque eu não sabia a matéria, é porque me dava crise de ansiedade. E aí, na época eu não sabia que era crise de ansiedade, né? Uhum. E eu não, e me dava um branco, eu não conseguia responder as coisas. Pra você ter ideia, eu não conseguia ler direito o que estava na pergunta. Tipo, de não conseguir tirar informações da pergunta, sabe? Uhum. É, isso na verdade eu acho que muita gente tem esse problema, né? E eu acho legal Sem até a gente dúvida. falar sobre isso, porque assim, para quem tá assistindo, acho que o Sinergia é um dos caras assim mais inteligentes que eu conheço. E ele é muito modesto, às vezes, sabe? Eu falo, ele, não sei o quê. Mas ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E ele, assim, tem uma fala muito consciente, assim, sobre tudo que ele se coloca. E eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque não é a questão de ser inteligente que vai definir se você vai passar em um vestibular ou não, né? Pô, o cara é super inteligente e, tipo, ele não conseguiu passar de primeiro no vestibular. Então, aí, para os meus alunos que assistirem isso aqui, sabe? Eu acho que é um exemplo para entender, ó, vestibular não é o que vai definir a sua vida e você não tem que passar no vestibular de primeira, né? Eu também tenho esse problema, o Sinergia, assim, de ficar nervoso quando vai fazer prova, sabe? E, eu sei o quanto é complicado, sabe? Mas e aí? Você fez a segunda vez e aí não foi legal, você não passou e aí, o que rolou depois? Não, o pior, na segunda vez eu não passei, né? Mas eu tinha a esperança de ser chamado em alguma das outras chamadas. E aí tinha a última chamada que ia ter, e você tinha que ir lá e falar que você queria tá lá para a última chamada. Uhum. E a pessoa que passou era a pessoa na minha frente. Caraca! E essa pessoa desistiu do curso e foi para fazer outro curso. E eu Putz! fiquei muito frustrado. Hoje eu conheço a Juliana, ela é uma. Eu fiz matéria com ela depois na faculdade, mas, nossa, eu queria muito morrer. Eu queria muito, eu tava muito pistola e muito frustrado, sabe? Porque eu tinha muito esse conflito. Porque por mais que. Isso é uma coisa, isso que você disse é uma coisa que acontece recorrente. As pessoas falam que, nossa, você é muito inteligente, não sei o quê, por mais que eu não me ache, né? Mas as pessoas falam.
Só que aí você confronta essa expectativa que as pessoas têm de você com a sua falha. E isso gera uma frustração enorme, sabe? Foi um momento que foi uma experiência muito ruim, assim, para mim, de ter que lidar com essa frustração para poder seguir em frente, sabe? E até hoje eu tenho problemas para começar coisas novas. E que nem eu tenho muita vontade de abrir um estúdio de jogos e fazer jogo, só que eu me capo muito, sabe? Eu me auto-saboto. Acho que talvez para evitar esse sentimento de frustração lá na frente, sabe? Acho que fica meio um trauminha aí na minha vida. Entendi. Ô, Cirurgia, mas e aí, como é que foi? Depois você continuou tentando até entrar na faculdade? Como é que foi? Eu fiz o cursinho de novo, aí eu tentei me acalmar mais, eu comecei a perceber que era uma coisa muito mais emocional do que de conhecimento. E aí, quando eu prestei novamente, eu passei na primeira fase. Na terceira vez, para entrar em física na USP, tá ligado? Tipo, um dos cursos com a minha nota de corte mais baixa da USP, tá ligado? A USP tem 90 questões, você precisava de 32 para passar da primeira fase. Mas aí na segunda fase também era outra coisa. É outro esquema, né? E como é que foi essa época da faculdade, Cirurgia, depois que você conseguiu ingressar? Bicho, foi foda. Porque desde que eu comecei a trabalhar em 2017, eu nunca parei, né? Eu entrei na faculdade trabalhando CLT. Nessa época eu trabalhava no Colégio Britânico de São Paulo, São Paulo, é um dos colégios mais caros de São Paulo, né? Que ele tem um ensino britânico mesmo. É até engraçado lá que tinha aquele bagulho do Harry Potter, sabe? De ter as casas e as coisas valiam pontuação para as 4 casas. É engraçado. Legal, cara. É legalzinho. E aí sempre foi muito difícil para mim, porque minha faculdade era noturna, né? E eu trabalhava 8 horas por dia, ia pra faculdade já cansadaço e tinha que estudar, e sempre foi muito difícil para mim. E, cara, física é um curso que o professor, ele praticamente não te dá aula, sabe? Pouquíssimos são os professores que realmente querem ensinar lá dentro. E aí, a carga de aprendizado era toda do meu lado, só que eu não tinha tempo para parar e aprender. E até conseguiria, por exemplo, talvez eu até tivesse tempo, mas por esse negócio de ansiedade, etc., eu não consigo sentar e estudar. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu aprendo fazendo. Só que os professores não faziam exercício. Eu até acho que é uma coisa que eu já falei algumas vezes. Os professores não faziam exercício na faculdade, então eu tinha muita dificuldade de aprender. É bem foda, foi bem foda isso pra mim. E aí eu fiquei 7 anos na física, né? Então, velho, você falou uma vez pra mim isso, né? Mas o que rolou? Você ficou esse tempo porque você tava com dificuldade de tocar o curso ou porque você tava em conflito também, assim, pra tipo, quero terminar isso ou não quero? Como é que rolou isso? Eu sempre priorizei muito mais meu trabalho à faculdade, né? Então, quando eu comecei a contar um pouquinho da minha jornada de trabalho, depois eu vou pro ponto da faculdade, que eu acho que a jornada minha evolução no trabalho é bem importante, né? Eu trabalhei ali no Colégio Britânico como técnico de laboratório, eu trabalhei com química antes, e aí depois eu fui virar intérprete, aí eu virei desenvolvedor de site, eu era full stack dev, trabalhei 1 ano como desenvolvedor, e aí eu consegui o estágio no Itaú. E eu falei, puta, cara, isso é grande, sabe? Isso é ótimo pra minha carreira. Aí deu 6 meses, eu consegui ser efetivado, aí eu era analista júnior. Isso foi em 2015. Foi meio de 2015, agosto de 2015, por aí. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? 2015, eu sou de 92. Ih, rapaz, não sou bom de conta, não. 23? Você tava novo 23. ainda, então. 2015, 20, é isso aí. Mentira, eu entrei no estágio em agosto de 2015 e era foda, porque a física cobrava que você tivesse um mínimo de créditos para poder fazer estágio. E aí foi um puta trampo e eu, tipo, me descabelando para conseguir passar em alguma matéria para conseguir fazer o estágio. Senão eles iam cortar o meu estágio, sabe? Então o estágio do Itaú era por conta da faculdade. Você começou por conta da faculdade. É que assim, a faculdade, para poder liberar o contrato de estágio, é a faculdade que libera. Não é tipo, você não consegue fazer estágio estando fora de uma faculdade, entendeu? Você tem que estar cursando. E aí é a instituição que te libera para poder fazer o estágio. E aí era foda, porque você precisava dos créditos. E era tipo 12 créditos, eu acho. Eram tipo 3 matérias que você tinha que passar, um negócio assim.
E foi difícil. Aí eu consegui, passei na última matéria, entrei no estágio e, cara, o estágio foi uma escola para mim, porque tudo que eu sei hoje, que eu atuo hoje na XP, hoje eu trabalho na XP Investimentos, tudo que eu atuo na XP hoje, cara, é com o que eu aprendi nesse meu estágio. Caraca. Então, eu ia te perguntar sobre isso, né? Você trabalhou, você fez estágio em banco. Como que é, cara, esse tipo de trabalho? As pessoas têm muita curiosidade sobre isso, né? Como que é trabalhar dentro de um banco? Tem muita gente que fala que é um trabalho extremamente exaustivo. As pessoas que eu conheci que trabalharam em bancos sempre falavam que era um trabalho muito exaustivo e tudo mais. Como que foi essa experiência para você? Ah, cara, trabalhar em banco é muita cobrança, né? Porque eu trabalhava numa área de performance, então era uma área de. Na verdade, eu trabalhava na área de telemetria. Telemetria é uma área que, assim como na Fórmula 1 tem a telemetria para medir os números do carro da Fórmula 1 durante a corrida, a telemetria dentro do banco era onde a gente estava plugado no negócio para saber a performance do negócio, os números de vendas, cada um dos números que mostra tudo que a operação está fazendo. E a gente tinha que reportar esses números para o negócio. E tá muito próximo deles, né? Só que era uma coisa completamente nova de uma pessoa que, tipo, não sabia nada do mundo de negócios de banco, sabe? Uhum. E aí foi muito aprendizado, mas também muito correr atrás. Tipo, tomar na cabeça, aprender, chegar lá numa apresentação, falar alguma merda, você levar um feedback, aí você aprender. E, cara, a carga horária de trabalho era pesada também, assim. É, você trabalhava de que horas até que horas nessa época? Então, deveriam ser 6 horas por dia, né? Mas você sabe que não funciona assim. É complicado. E aí, como é que foi a sua saída do Itaú? Você saiu do Itaú e já foi pra XP ou não? Não, eu passei pelo Santander, né? Eu fiz 6 meses de estágio no Itaú e trabalhei 7 meses como analista. Um dos caras que eu atendia, ele saiu, ele era coordenador do Itaú e foi como gerente para o Santander, para a operação de abertura de conta digital no Santander, né? Uhum. E aí, cara, ele precisava de alguém de números lá e ele gostava muito de mim. Tipo, eu mal tinha contato com ele, eu mostrava os números para ele, porque ele era distante assim de mim, mas de alguma forma ele tipo, me olhava e gostava muito do que eu fazia. E ele me puxou para o Santander. E aí eu entrei lá como analista pleno de abertura de conta digital. E o Santander, para mim, foi uma escola de negócios. Diferente do Itaú, que foi uma escola de dados e de marketing digital, o Santander, para mim, foi uma escola de negócio. Foi onde eu me inseri muito mais dentro do negócio e consegui um traquejo de conseguir fazer reportes executivos, discutir com um nível mais sênior, né, com diretores, para falar de métrica, para falar de estratégia, para conseguir, sei lá, apresentar tudo que era necessário, né? Porque eles precisavam tocar a operação, só que normalmente um diretor ele não tem um conhecimento técnico necessário para tocar a operação. Então você tem que ter essa interlocução com ele, né? E lá no Santander é onde eu acho que foi quando eu comecei a me abrir mais, assim, porque eu era numa posição de negócio, então eu tinha que me comunicar com pessoas de tecnologia, com pessoas de marketing, com pessoas de negócio, com pessoas de dados, com pessoas de CRM. Então você acaba tendo muita interface com pessoas e que dialogam de maneira diferente. E aí você tem que ser meio esse misto, conseguir falar todas as línguas ao mesmo tempo para juntar todo mundo e chegar num objetivo em comum. Então a gente pode dizer que nessa fase sua aí você já era um cara meio que da comunicação também, né? Eu dei aula e eu acho que isso ajudou muito até eu conseguir ter um traquejo de conversa, mas da comunicação, eu não sei se eu me considero. Mas entre comunicar com pessoas para chegar em alguns objetivos, eu acho que talvez sim. Você deu aula, me conta essa história aí, como que foi isso aí? Na verdade, eu não era professor, né? Só que o professor de física faltava muito. Então eu praticamente dava aula no lugar dele. Eu trabalhava no Colégio Pentágono em São Paulo, um colégio particular. E, cara, os alunos gostavam muito de mim. Eles eram muito próximos, assim, de mim. E eu acho que eu falava muito a língua deles, sabe? E aí, era uma coisa até muito engraçada, porque de lá eu consegui, tipo... Eu consegui não, né? Muitos alunos quiseram fazer física por causa da maneira que eu ensinava, sabe? Que maneiro, cara. Que maneiro. E você gostava dessa parte? Você gostou dessa fase? De dar Cara, aula? eu gostava do relacionamento com os alunos do segundo e terceiro ano. Assim, quando era primeiro ano e nono ano, cara, aí era mais complicado.
porque eu acho que eu tenho um jeito de falar muito livre, e eu acho que as crianças, mais crianças mesmo, não conseguem, talvez, entender ou não estão maduras o suficiente para o tipo de papo que eu levava para eles, assim, sabe? Eu não sei. Entendi. Mesmo assim, eles gostavam muito de mim mesmo assim, mas talvez eu não gostasse tanto de dar tanta aula para eles. Acontece, acontece. Tá, e aí você em momento algum cogitou tocar uma carreira aí dando aula? No começo eu pensei bastante, tá? Porque eu segui para a área acadêmica na física e eu vi que eu não gostava nem um pouco, que eu achava um ambiente muito escroto, vou falar bem a verdade. Eu achava um ambiente extremamente machista, elitista. Se você não fosse alguém que os seus pais pudessem te bancar para você poder fazer pesquisa, etc., você ia morrer de fome. Essa é a verdade. A bolsa de iniciação científica era R$ 500. Mentira, era R$ 400. Cara, com R$ 400 eu não ia pra USP, sabe? Tipo, passagem de ônibus e comida. Eu não conseguia me manter. E não tinha como eu largar o meu serviço para me dedicar a uma iniciação científica, sabe? É impossível. E aí eu falei, puta, com física, o que eu consigo fazer? Vou dar aula, sabe? E aí foi que eu comecei eu dava aula de particular, né? E aí eu consegui entrar nesse colégio que eu falei porque uma das minhas alunas de aula particular me indicou lá. Caraca, que maneiro. Ô Sinergia, tem uma parada que eu acho que você pode falar um pouquinho da sua experiência, tá? Manda. As pessoas têm muito aquela visão assim fantasiosa sobre as faculdades, principalmente as grandes. E você estudou em uma das grandes, né? Talvez a principal do país. Né? O pessoal costuma falar que as grandes são a USP, a Unicamp, né? O Unesp, o FMG, são as grandes, né? As mais conceituadas. E o pessoal tem uma visão muito, sabe, de que é aquela coisa mais maravilhosa, de que você vai ter aula, que vai ser a coisa mais fantástica, que o professor é o ser mais fantástico do mundo. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. A gente já conversou fora, né, em off, outros momentos sobre isso. E eu acho isso muito interessante porque é uma coisa que eu tento muito explicar para os jovens, né, para os meus alunos, que assim, a questão não é a faculdade, mas é você, né, é o que você está afim de fazer. E se você tiver afim, você vai fazer. E não é a faculdade ou os professores. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, cara, como que é a realidade de fato em uma faculdade como a USP, assim. Eu vou falar do meu curso, né? E talvez eu consiga expandir um pouco para matemática, porque muitos dos cursos de matemática estão dentro da física, né? Mas, cara, 98% dos professores que eu tive eram bem ruins, tá? Eu tive muito. Eu, particularmente, não tive nenhum problema com o professor especificamente, tá? Mas. Assim, não é que eu não tive problema pessoal com o professor, mas os professores não sabiam dar aula, sabe? Os professores não gostavam de dar aula, eles não queriam dar aula. Então eles chegavam lá, escreviam algumas coisas na lousa, chegavam na hora da prova, era um bagulho completamente diferente. E aí você ia falar, professor, mas você não deu nenhum matéria, a matéria que você deu na prova, ele, tipo, virava de costas e ia embora. Você ia reclamar, aí, tipo, a secretaria também tava cagando. Aí você ia falar com. Sei lá, tipo, abriu um processo com o professor, tinha mais 20 processos nas costas daquele cara, sabe? Pra você ter uma ideia, tinha um professor que chamou um aluno para fazer um exercício na lousa, o cara não conseguiu, e ele virou pro aluno e falou: por que você tá aqui? Por que você não vai dar embora e dar a sua vaga pra alguém que merece? Caraca! E esse professor, tipo, tem 20 processos nas costas. Tipo, 7 deles por machismo, assim, sabe? Porque os professores de física eram extremamente escrotos com as mulheres que estavam prestando física, sabe? Estavam ali no curso de física. Era muito complexo, tipo... E... O problema é que eles não queriam dar aula, independente de metodologia e etc. Primeiro que tinha os professores, na maioria das vezes, não tinham metodologia, porque... Quando você faz um bacharel, você não tem o mínimo preparo para dar uma aula, né? Porque você só estuda o conceito. Você não entende nada de como realmente dar uma aula. E segundo que eles não queriam dar aula. E muitos falavam, cara, eu tô aqui pela pesquisa. Vocês se virem, ó, estuda aí capítulo 3 que eu vou lá pro meu laboratório. Escrevia as páginas na lousa e deixava você lá estudando. Caraca. E tinha poucas mulheres, então, no curso?
Cara, pra falar a verdade, não. O curso de É, física era bem balanceado. Tinha, 88, eram 75% homens, 25% mulher. Eu acho que é. Talvez até mais, até 60-40, talvez. Tinha bastante mulher no curso de física. e aí então assim, a maior parte da sala era mulher e passava perrengue com os professores. Passava muito perrengue com os professores. E, tipo, eu não consigo lembrar de um caso específico, até porque, cara, depois de um tempo eu comecei a nem ir nas aulas mais, assim. E Uhum, aí. Porque eu me sentia ansioso dentro da aula pelas coisas que aconteciam, sabe? E eu acho que algumas coisas eu até bloqueei da minha cabeça, assim. entendi. Porque me gerava muita ansiedade. E aí vem o problema que eu tive, né? Por causa disso, eu tive crise de pânico, né? Eu pensava em ir para a faculdade, eu passava mal. Eu, tipo, tinha consequências físicas, sabe? Eu tava enjoado, eu queria vomitar. Qualquer pensamento que me fazia ir para, tipo, que eu tivesse aqui para a faculdade, eu passava mal. Até Entendi. porque, tipo, eu tinha um julgamento muito forte sobre mim mesmo, né? De tipo, cara, eu tô aqui na faculdade, eu me dediquei, eu tentei fazer essa prova e eu fui muito mal, e eu sou um lixo, sabe? Tipo, eu acho que eu sou um lixo porque eu tô indo mal na faculdade. Isso me fez muito mal por muito tempo quando eu tava ali na USP. Entendi. E assim, quando que você decidiu que você ia parar o Sinergia? Você estudou, mas você não chegou a formar, né? Eu não, estudo, não me formei, eu fiz 7 anos de física e larguei. Cara, eu decidi que ia parar quando eu comecei a fazer terapia, né? Eu primeiro tentei mudar de curso, eu fazia bacharelado em física, eu falei, putz, bacharelado é muito pesado, cara, eu não devo estar conseguindo absorver, eu vou tentar fazer a licenciatura. E, Uhum. bicho, foi pior, assim, porque para mim a licenciatura era mais complexa, até porque saía do conforto do instituto que eu conhecia, porque eu tinha que ter aula na psicologia, que eu tinha que ter aula não sei o quê, porque eu tinha que fazer estágio de ensino, e isso me Uhum. gerava uma ansiedade maior, 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 e aí isso acho que acabou potencializando ali esse problema que eu tive. Mas eu comecei a fazer terapia, e aí que eu falei, e aí ela falou, cara, tipo, minha terapeuta. Minha terapeuta falou assim: você não deve isso pra ninguém, se tá te fazendo mal, para. Uhum. E nessa época você tava bem no seu trabalho, né? Sim, então, esse é o ponto. No trabalho eu ia super bem. Eu, tipo, é isso que eu falo, né? Eu sempre dediquei muito mais no meu trabalho. Então, no meu trabalho eu ia super bem, super bem. Eu fui promovido em 2018 para analista sênior, né? Foi 2018? Acho que foi 2018 isso. Isso no Fui promovido para Santander. analista. Isso, no Santander. Não, mentira, foi no final de 2017 eu fui promovido para analista sênior, isso aí. Show de bola. Ô Sinergia, aí depois que você parou a faculdade, você focou então no trampo. E aí como é que foi a parte profissional? Cara, nunca deu problema, assim. Sempre tem aquele estigma, né? Tipo, puta, o cara não tem faculdade, você não vai conseguir arrumar trabalho, você não vai conseguir evoluir no seu trabalho. E, cara, hoje eu sou coordenador de uma equipe de dados na XP Investimentos. Nunca me pediram o meu, meu diploma nem nada, até porque eu não tenho faculdade nenhuma. Eu posso ter alguns certificados de Google Analytics que você tira de graça na internet, sabe? Mas Uhum. também nunca pediram para olhar. E hoje eu trabalho com. Minha especialização é análise de dados de marketing digital, né? Então eu sou analista de comportamento digital, digamos assim. E como que você entrou na XP, ô Sinergia? Como que foi a sua entrada lá? Como que você saiu do Santander para ir para XP? Foi você que tipo, foi atrás desse cargo ou surgiu a oportunidade? Alguém te indicou? Como é que foi? Foi um pouco engraçado, porque, cara, começou a dar coisas muito errado assim no Santander. Não errado para mim, mas errado pro Santander, assim. Tipo, começou a mudar muita coisa no Santander e eu via que não fazia mais tanto sentido eu estar lá naquela época. Uhum. E aí, um cara, tipo, ele me atende, ele era de riscos no Santander, ele tava trabalhando na XP. E ele gostava muito do meu trabalho por algum motivo. Tipo, a gente nem era próximo, assim, sabe? Uhum. E aí ele falou assim: putz, tem uma vaga aqui que eu vou te indicar, tudo bem? Eu falei, beleza. Aí eu fui conversar com o pessoal e, cara, foi, tipo, excelente, assim. Foi muito bom as conversas. Eu sempre tenho muito problema com mudança, então pra mim é sempre muito sofrido. Tipo, meu Deus, será que eu vou mudar mesmo? Mas acabou dando tudo certo e eu tô na XP até hoje. Legal. O Sinergia, tem uma. E aí, assim, uma parada que você falou, e que aí, esse, pra mim é muito claro. E aí, pra quem tá assistindo, eu quero que tenha essa noção.
né? Quando o Sinergia fala assim, ah, não sei porque o cara gostava do meu trabalho, né? A gente não era nem próximo. Mas normalmente, gente, as pessoas gostam de pessoas que fazem um trabalho bem feito. Então, o Sinergia já falou que ele se dedicava ao trabalho dele. Então, com certeza, o trabalho dele sempre foi muito bem feito. E aí que tá a grande questão, né? E aí era uma das coisas que eu queria muito falar com o Sinergia. Porque as pessoas têm muito aquele estigma, né? De que, ah, eu tenho que fazer faculdade para ter um bom emprego, eu tenho que, para eu conseguir ser alguém na vida, eu tenho que formar, né? E não tem, na verdade não tem, é o que a gente está conversando aqui, né? O Sinergia tem um cargo importante do meu ponto de vista, eu não entendo muito de coisas empresariais assim, mas ele teve cargos importantes no banco, tem cargo importante na XP, que é uma empresa gigantesca, né? Se não me engano, eles criaram um banco ano passado, né? O Sinergia. Sim. É uma empresa gigantesca. E assim, o Sinergia não completou, é o que ele falou, ele não tem o diploma. E isso não impediu ele de ter um trabalho com um cargo, tipo, fodástico em uma empresa fodástica. E eu acho que isso é muito legal, mas pra mim é a questão do cara fazer o trabalho bem feito, do cara se dedicar, né, ao que faz. Eu acho que é muito isso, né, não, Sinergia? Sem Você, dúvida. você é o cara que se dedica pra caraca ao trabalho, não é não? Cara, eu sou. Talvez ultimamente menos, né? Até porque eu tô pensando em outras coisas hoje, né? Eu quero abrir minha empresa, quero no futuro abrir meu estúdio de jogos, mas, cara, eu sempre me dediquei muito ao meu trabalho. Por mais que eu reclamasse de alguma coisa, etc., eu sempre fiz meu trabalho muito bem feito. Eu sempre fui muito ético e muito. Eu não faço as coisas de qualquer jeito, sabe? Eu não consigo fazer as coisas de qualquer jeito. Uhum. E, cara, a mudança de cargo que eu tô tendo agora, eu tô saindo ali dessa coordenação de uma equipe de dados e indo para uma gerência de produto digital ali dentro da XP, é de novo porque alguém reconheceu o meu trabalho e falou, nossa, essa pessoa aqui realmente ia mandar muito bem aqui nessa vaga, vamos puxar ela. Então eu tô tendo aqui uma promoção, tipo, eu devo esse mês aqui mudar de cargo efetivamente para uma vaga de gerência de produto. Então eu vou cuidar de toda a parte de teste de abertura de conta, né? Caraca. De teste de performance. Show de bola, brabíssimo. Gente, vocês viram que ele falou que ele quer abrir uma empresa e tudo mais. Esse é o momento de mandar aí, né? Contrata eu. Aquele momento que a gente ergue a plaquinha assim, contrata eu, Sinergia. Ô, Sinergia, cara, e hoje, como que tá a sua vida hoje, cara? Assim, a gente tá nessa pandemia, né? Quando você começou a trabalhar na XP, tinha um espaço, né? Tipo, tinha um lugar físico, prédio da XP e tal, né? Conta um pouquinho isso, como que foi essa mudança aí? Cara, eu entrei em outubro de 2019 na XP. E aí eu atravessei a rua, né? Eu trabalhava atrás do shopping JK Iguatemi, ali em São Paulo, e eu comecei a trabalhar no prédio literalmente na frente. Aí eu morava ali no bairro, né? Eu alugava um apartamento ali no bairro com a minha esposa. E, cara, dava pra ir a pé e voltar a pé do trabalho. Tipo, dava 25 minutos a pé. E a partir de março de 2020 veio aí a pandemia, né? E com isso a gente começou a ficar em home office. Eu sempre fui uma pessoa muito acostumada com estar no computador e passar o dia inteiro no computador. Então, para mim, isso afetou menos, né? Então, muitas coisas que as pessoas normalmente precisam, que é, por exemplo, você tem um espaço de trabalho e um espaço de lazer, eu não sinto tanta falta. Então, para mim, foi muito mais natural, até porque eu já trabalhava muito de casa, né? Eu sempre fiz freelance nesse tempo. Então, aquela experiência que eu tive com desenvolvimento de site, eu sempre fiz freelance disso. Então, eu fazia um site para alguém, fazia site para outra empresa, por fora, né? Então, para mim, trabalhar de casa sempre foi ok. Então, eu não encontrei tantas barreiras assim, mas lá na XP o pessoal sofreu bastante e eu tentei ajudar com algumas coisas meio bestas, assim. Eu gosto muito de cozinhar, né? Eu gosto muito de fazer pão, fazer torta, fazer bolo. E aí de final de semana eu pegava e fazia umas lives de eu vou fazer um pão aqui, vou ensinar vocês a fazer um pão sem fermento, que é a focaccia. Vou ensinar vocês a fazerem uma focaccia. Vou ensinar vocês a fazer um pão de calabresa. E a galera gostava, sabe? Maneiro. O Sinergia é cozinheiro também. Isso me traz a uma coisa que eu quero que você conte, cara.
Ó, gente, em conversas aí com o Sinergia, eu descobri que esse cara tinha uma banda e ele Ah, cantava verdade. cover do Pearl Jam. O cara era bravo, cover do Pearl É, Jam. Conta essa história aí, Sinergia, dessa banda. Como é que foi isso aí, cara? cara, eu tinha 14, 15 anos. Minha voz era muito boa na época, cara. Eu gostava bastante da minha voz. E meus dois primos tocavam guitarra e eles tocam super bem. É, e aí tinha o vizinho do meu primo tocava baixo, um amigo nosso tocava bateria, a gente fazia, mano, vamos juntar e fazer uma banda? Vamos. Aí a gente criou a banda Wasted Generation, que era uma Caraca. banda cover do Pearl Jam. Aí, cara, a gente tocava, ensaiava muito, fazia apresentaçãozinha pequenininha. E, cara, era muito legal, era bastante divertido. Só que aí os meus primos começaram a namorar, o trabalho na época, e começou a ir deixando de lado, né? Mas foi um período muito divertido. A gente ia em estúdio pra tocar, sabe? Era bem legal. Caraca. Olha, gente, o Sinergia podia ter feito carreira na música, galera. Se não fosse os primos deles aí, os caras da banda arrumarem namoradas. Olha só, velho. Vitor, Guilherme, vocês são uns fanfarrão, seus putos. Ô, Sinergia. E assim, cara, a questão de. Vou tocar um pouquinho na sua vida pessoal, cara. Não sei Beleza. se tá tudo certo. Mas como é que Amanda. foi? Quando que você conheceu a sua esposa? Como é que foi? Porque assim, você falou que era tímido. Mas eu sei que você era um cara que cantava. Ó, ele cantava, fazia cover do Pearl Jam quando ele era adolescente. Eu sei que ele dança também. Que ele já me falou que ele era pé de valsa, né? Então é estranho o cara falar assim, né? Que era tímido e tudo mais, o cara cantava, era pé de valsa, complicado isso aí. E aí, como é que foi? Quando você conheceu a sua esposa, como é que foi isso? Cara, eu conheci minha esposa e vocês não devem saber, mas ela é de Belo Horizonte e hoje eu moro em Belo Horizonte, né? Mas eu morava em São Paulo e ela morava em Belo Horizonte. Ela é amiga em comum de uma amiga nossa, e eu trabalhava no Instituto de Astronomia da USP. Eu era intérprete de um pós-doc que não falava português, e aí eu ajudava ele. Eu ajudava ele ir na Polícia Federal, arrumar os problemas que ele tinha lá de visto e etc. E eu também fazia, eu organizava alguns eventos para uma professora lá no Instituto de Astronomia. E aí eu trabalhava na secretaria ali, né? E aí tinha uma pós-graduação era pós-graduação em divulgação científica de astronomia. Ah, Então era para pessoas que eram leigas em astronomia, mais interessadas, né? A minha esposa gosta muito de astronomia, tanto que ela tem telescópio, ela é super entusiasta de astronomia. uhum. E aí, essa amiga em comum nossa também queria fazer. Então, ela veio me pedir informações. E ela falou: uma amiga minha também tá querendo fazer. Vou montar um grupo aqui no Messenger do Facebook pra gente ir se comunicando e você ajudar a gente, beleza? Eu falei: beleza. Aí a gente começou a conversar, a mensagem vai, a mensagem vem. Aí ela veio pra São Paulo, a gente se conheceu e a gente começou a namorar. Meninão, esse garoto. O cara dança, o cara canta, o cara é cozinheiro. Segundo o nosso chat, você é o Rodrigo Hilbert da internet aqui. Que isso, hein? Ô, louco. Muito bom. Ô, Sinergia, cara, e esse mundo dos games? O que é o mundo dos games hoje pra você, cara? Porque assim, você trabalha numa empresa e, assim, eu te conheço, né? Eu sei que você trabalha pra caramba. E o que é o mundo dos games pra você? Eu sei, assim, que eu vejo, a minha percepção é que talvez o jogar ali seja uma parte da sua diversão aí, né? Mas é o tipo de trabalho que você tem, eu imagino que seja um trabalho que é cansativo mentalmente, né? Deve ser um trabalho puxado mentalmente e tudo mais. Então eu queria saber assim, o que representa hoje para você o mundo dos games? Até pelo que você falou antes, né? Você falou que você tem vontade de fazer, de criar coisas aí, empreender, né? Um pouco nessa área também. Então, cara, é muito engraçado, porque pra mim,
jogar é um ato de relaxar, sabe? É a maneira no qual eu recarrego a minha bateria. Já viu naqueles workshops, tipo, você tem que descobrir qual é a maneira de você enche a sua energia, sabe? Cara, pra mim é jogando. Tipo, estando junto ali com as pessoas. uh, e é engraçado, porque eu não consigo jogar jogo single player. Não gosto, não consigo. Por mais que eu esteja jogando um jogo online, eu gosto de estar falando com alguém, eu não gosto de jogar sozinho no jogo online. Eu quero estar sempre em grupo, então sempre tento puxar, puta, vamos montar um grupo pra gente ir lá e matar o boss, vamos lá fazer uma guilda e eu sou o crafter e eu dou tudo que vocês precisam pra gente ir lá e jogar junto, sabe? Eu sempre sou uma pessoa que quer que as pessoas estejam juntas e a gente esteja jogando junto, sabe? Eu sempre tenho esse negócio, que nem eu jogava Albion uma época. Eu montei uma guild e eu não tinha problema das pessoas estarem upando e eu estar criando item para elas. Porque eu gostava muito de ver esse negócio da galera jogando junto, sabe? Sempre gostei muito disso. E eu sempre gostei muito dessa coisa de crafting nos jogos. E para mim, o jogo é quase uma segunda. É quase uma segunda vida, não, faz parte da minha vida, sabe? Tipo, se eu não jogar, se eu ficar muito tempo sem jogar, cara, eu começo a me sentir cansado, mal, assim, sabe? Porque é a maneira na qual eu recarrego minhas energias. E a Mayra sabe, e, tipo, ela também gosta de jogar, e não tem problema nenhum com isso. Eu acho que é até muito saudável, assim, sabe? Pelo menos no nosso relacionamento, porque eu acho que normalmente quando a gente fala de um relacionamento mais típico, normalmente sempre tem aquele negócio, minha esposa tá aqui, ela não quer que eu fique jogando, porque ela quer que eu fique com ela. Tanto que uma das coisas que a gente faz aqui é que o nosso computador é junto, é um do lado do outro. Então ela tá trabalhando, ela tá jogando, ela tá fazendo o que ela estiver fazendo no computador dela, ela tá do meu lado. E a gente tá junto, sabe? A gente conversa, ela me mostra, tipo, um meme aqui no monitor dela, eu mostro um meme aqui, mando um meme no WhatsApp dela e a gente troca. Até mostrar a câmera aqui, ó. Oi, Mayra. Oi, Mayra. E é muito legal, assim, e se a Mayra estiver ouvindo, se ela ouvir depois, é muito legal, Mayra, que quando o Sinergia fala de você, o olhinho dele brilha, a voz dele sai um sonzinho diferente quando ele fala de você, assim, e é muito legal a gente ver um casal que tem uma parceria assim, porque é difícil pra caramba, né? Eu, graças a Deus, eu tenho que agradecer, porque eu também tenho uma pessoa comigo que é uma parceira nesse sentido, que, tipo, me incentiva, mas eu vejo que o Sinergia, ele vê em você uma parceira mesmo, e isso é muito legal, viu? Olha lá, Mayra. E aí, Mayra, tudo bem? E isso eu tenho muito orgulho da Mayra. Fala agora. Vai, fala eu lá. acho que... Vem cá mais perto. Eu não consigo. Tira o fone, você não precisa ouvir. Não tenho nem roupa pra ficar numa live assim, mas enfim. Fala. Eu acho muito bom, assim, bem equilibrado o nosso casamento. Acho que a gente respeita muito o espaço um do outro e a gente não tem esses conflitos bobos que muitas pessoas têm, né? A gente não tem desse problema. Cada um aqui, né, tem a liberdade de fazer o que quer. A gente não fica falando, nossa, você tem que ficar comigo agora, não sei o quê. Não é assim que funciona. A gente tá falando um do outro o tempo todo. E agora na pandemia ainda mais, né? Quando eu tinha o trabalho, eu ficava muito tempo fora, que às vezes eu saía de casa, tipo, 7 da manhã pra voltar às 11 da noite, sabe? E aí sim, tipo, eu chegava em casa, eu queria ficar com ela, mas agora, tipo, na pandemia, trabalhando um do lado do outro, a gente fica junto o tempo inteiro, sabe? Uhum. E aí tem nossa filha aqui atrás, pega a Aurora no colo. Ela passou ali, acabei de ver ela passando ali, né? A dog deles é uma estrela, gente. Sério, ela é uma estrela, é uma fofa. Peraí que ela vai tentar pegar a Aurora no colo aqui, vamos ver. Show de bola. Já tá saindo correndo aqui, ó. Saiu rebolando ainda. A dog dele saiu rebolando, tipo assim, não quero aparecer nessa conversa de vocês. Olha que fofa, gente. Olha ela vindo aqui, ó. Muito linda, muito linda. Ai, minha cara, ai, minha cara. Ela tá com uma cara de ódio, do tipo, por que você está me pegando? Seu bunda Essa aqui mole. é a Aurora, gente.
Que coisa mais linda, gente. Dogzão, né? Muito linda ela. É muito legal porque o Sinergia, quando a gente tá jogando, ele fala assim: ô, vou ter que sair que eu vou lá levar minha cachorra pra passear. E aí, né, ele coloca a cachorrinha dele também pra dormir. Ele fala: vou colocar minha cachorrinha pra dormir. Eu vou colocar minhas meninas pra As dormir. meninas pra dormir, é verdade. Ele fala sempre isso. E é muito engraçado, assim, é muito fofo, assim, da parte dele. E a cachorrinha é linda. Mas, cara, eu acho muito legal, assim, a relação que você tem com a sua esposa. E eu acho que isso fortalece muito quem você é, assim. Você é um cara que passa uma energia muito positiva pra quem tá conversando com você, assim. E isso é muito maneiro. Ô, Sinergia, eu tenho uma pergunta que eu quero te fazer, cara. Deixa eu tirar a Aurora do meu colo, peraí que ela tá odiando. Vai lá. Tá odiando, é ótimo. Ela não gosta do meu colo, ela gosta do colo da Mayra só. Pronto, crime. Cara, tem uma coisa que eu queria que você me contasse. Eu sei que você fala inglês. Você estudou inglês? Não. Aliás, eu fiz alguns cursos de inglês que só ensinaram o que eu já sabia e eu peguei e saí. Eu fiz, 2 semestres de curso de inglês, assim. E eu me considero fluente. Caraca. Além do inglês, você fala mais algum outro idioma? Além do português? Espanhol, malemar. Mas só. E tipo assim, pro trabalho, o inglês é importante ou Sinergia? Cara, o inglês é muito importante para você ter material para você conseguir aprender. Cada vez mais tem mais coisas traduzidas, mas sempre você vai conseguir talvez pegar na fonte algumas coisas. E muitas ferramentas que eu uso no meu dia a dia são em inglês. Então, pelo menos quando eu usava no Itaú, o Adobe Analytics era todo em inglês, todos os manuais eram em inglês. Para você ter ideia, um dos cursos que a gente teve, o pessoal dos Estados Unidos veio dar o curso pra gente, porque não tinha gente especializada no Brasil ainda. Então, sempre quando você está mexendo com tecnologia muito nova, muito difícil vai ter material traduzido pronto ali para você aprender. Só depois de que ele estiver já consolidado. Inglês eu acho uma coisa importante para você, talvez, estar aprendendo uma coisa nova e talvez estar à frente na tecnologia, sabe? Cara, agora eu vou te perguntar uma coisa. Pode ser sincero, tá? Claro. E aí, assim, pessoas vão me julgar com essa pergunta. Mas, você acha que a escola, as coisas que a gente aprende na escola, ou em inglês, se você tivesse que colocar numa balança, o que é mais importante, principalmente para uma questão de mercado de trabalho e tudo mais, o que você acha mais importante? Pera, eu não entendi. O que é mais importante? Inglês ou as matérias que a gente estuda na escola? Se eu for fazer? Se você tiver que colocar um peso e dizer assim, isso aqui é mais importante para o mercado de trabalho, o que você acha? Inglês, sem dúvida. Mas o que você precisa ter de verdade é você aprender. Você saber aprender. E aí isso eu acho que a escola te ajuda a aprender, sabe? A você aprender como você aprende. Isso que é mais importante. A escola, para mim, ela é um momento de autodescoberta. Ela te obriga a você se autodescobrir. E aí tem os problemas dela no meio do caminho, tem as crianças que... Aí, desculpem crianças, mas... Crianças são cruéis. Verdade. Tem diversos problemas no meio do caminho, mas a escola deveria ser um momento de autodescoberta. É um momento onde você se expõe para você descobrir. E aí é um caminho tortuoso. Eu li uma pergunta ali no chat que o inglês é mais importante que as outras matérias? Não, mas até porque você precisa de lógica para conseguir aprender, né? E aí talvez seja um jeito que eu aprenda, mas para mim tudo tem um raciocínio muito lógico e eu consigo fazer conexões muito fáceis na minha cabeça. E eu acho que, se eu não tivesse passado por todas as matérias da escola, talvez eu não conseguisse fazer isso, entendeu? Show de bola. Aí, assim, só para o pessoal entender por que eu fiz essa pergunta, é porque eu acho que às vezes as pessoas ficam muito, assim, fechadas e que, eu tenho que saber a matemática, eu tenho que saber a física, eu tenho que saber a biologia, as partes específicas, porque eu tenho que passar no Enem, eu tenho que passar no vestibular, e na verdade não. Eu vejo a escola de uma forma diferente. Não sei se a fala do Sinergia, para mim, é um pouco disso. Eu vejo a escola como algo que te ensina sobre a vida. Porque você vai aprender a lidar com as pessoas na escola. É um lugar que te obriga a lidar com as pessoas, né? Você vai aprender a lidar com as pessoas. Você vai sofrer na escola. Porque, como o Sinergia disse, as crianças são cruéis, na maioria das vezes. E aí você vai ter que aprender a lidar com essa crueldade que às vezes
você acaba vivenciando na escola. E você aprende a lidar com situações. E aí a questão da lógica que o Sinergia falou e tudo mais, não depende de uma matéria. As pessoas têm a mania de falar que lógica é uma coisa da matemática. A lógica não é uma coisa da matemática, né? A lógica vem de várias coisas. Então eu acho que isso é muito importante. Por isso que eu fiz essa pergunta pro Sinergia, sabe? Eu acho que é legal a gente abrir um pouco a mente para isso, parar de ver a escola como aquela coisa tradicional que tem que sentar e ficar olhando pro quadro só e ver aquele conteúdo. A escola não é isso, a escola é muito mais que isso, sabe? E eu acho que o Sinergia para mim representa um pouco disso, sabe? Porque é o cara assim, é o que eu falei, ele não gosta que fale isso. Mas o Sinergia é um cara extremamente inteligente, mas ele mesmo falou, ó, na escola eu não era aquela pessoa que tirava nota máxima nas coisas. Então, tipo, não tem a ver com tirar as melhores notas, tem a ver com a forma como você lida com as coisas e a forma como você encara as coisas, né? Eu vejo um pouco disso. Sinergia! Fala aí, fala. Diga. Não, pode falar. Não, eu ia falar que, cara, o meu inglês eu aprendi muito jogando, pra falar a verdade, né? Eu não sabia, eu jogava RPG quando era criança, até, aliás, acho que o jogo que mais me ajudou isso foi o Ultima 7, com a parte de escrita e leitura, porque você tinha que escrever algumas coisas no jogo, e era um jogo de RPG bem RPG, assim, sabe? E aí eu não sabia o que queria dizer, então eu jogava com o dicionário de inglês e português do lado, e eu tentava, tipo, encontrar palavras perdidas na frase para tentar me situar, sabe? E aí o inglês da escola foi a cola, porque por mais que a gente passe o ensino fundamental, o ensino médio inteiro vendo o verbo to be, é o verbo que vai unir todas essas palavras soltas que estão jogadas aí, entendeu? Verdade, verdade. Sinergia, cara, hoje, qual que é o seu sonho, cara? De verdade, assim, o que você sonha fazer pra ir, sabe? Qual que é o seu grande sonho hoje? Cara, meu grande sonho hoje é que eu e minha família sejamos financeiramente independentes para a gente conseguir fazer o que a gente quiser. E aí essa coisa específica minha de fazer o que eu quero é montar um estúdio de jogos e construir jogos para o mundo. E aí eu quero fazer um MMO, eu quero fazer algum jogo... N jogos, tipo de N categorias. Eu quero que eu consiga ser independente financeiramente para conseguir fazer essas coisas, sabe? E poder dedicar meu tempo àquilo que eu gosto de fato, sabe? Porque por mais que a gente trabalhar por trabalhar não é. Você pode até gostar do seu trabalho, mas não é a felicidade verdadeira de você trabalhar com aquilo que é seu, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Eu tenho muito essa minha opinião hoje. Eu acho que no passado eu gostava muito do meu trabalho, hoje em dia acho que talvez eu seja mais ranzinza. Mas o ponto é você trabalhar para você e não trabalhar para as outras pessoas. Acho que esse é o que eu quero. Legal. Sinergia Studios, contrata nós. Aliás, fazendo um jabazinho aqui, na verdade, foi Sinergia eSports uma vez, né? Uma época. Porque eu sempre tive muito sonho de ter uma equipe de esportes. Eu nunca me importei de ser o pro player, mas eu sempre gostei muito de estar perto do mundo de torneios e mundo de campeonatos. Tanto que uma época eu fui comentarista de StarCraft 2. Caraca. Eu criei campeonatos que os maiores jogadores brasileiros jogaram nele. Tipo, não tinha nem premiação, a galera só jogou, sabe? Tipo, eu fiz 2 campeonatos. Um que era de liga do bronze até o diamante e outro que era de liga aberta. E, cara, os pro players do cenário de StarCraft 2 na época jogaram no meu campeonato. E eu narrei junto com outra pessoa. Caraca, velho, que maneiro. E aí, mando um abraço pra equipe do DHZ, que é um clã de StarCraft 2 que eu fiz parte na época, que eles me ajudaram nessas paradinhas aí, isso em 2015, 2016, nossa. Brabíssimo. 2017. Brabíssimo, um salve pra galera aí que jogou StarCraft com Sinergia. Não, e aí o Sinergia, né, desse cenário, jogou com os caras grandes do StarCraft, agora tá como? Tá jogando Tibia com um monte de criminoso. Meu amigo, aí entrou na decadência. É nada, o importante é estar perto de quem a gente gosta. Show de bola. Sinergia, cara, papo com você sempre é muito bom. Mas a gente já tá conversando há bastante tempo aí. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá assistindo aí, né? Um pensamento que você tenha, que você acha legal de passar pra quem tá assistindo a gente. Cara, eu talvez possa soar um pouco clichê, assim, mas
se eu fosse dar uma receita de bolo pro sucesso, pelo menos olhando pra minha jornada e pra minha vida, é muito de, tipo, aprenda como aprender, e aí aprenda o que você gosta. Porque você aprendendo o que você gosta e sabendo aprender, você consegue fazer as coisas muito mais rápido e chegar onde você quer muito mais rápido. E aí, às vezes é por um caminho de coisas que você não gosta. Então, por exemplo, vocês acham que eu gosto de passar, tipo, 10 horas trabalhando num banco? Tipo, não é a melhor coisa da vida, mas eu preciso disso porque é um meio para eu chegar no meu objetivo, sabe? Então, a vida não é um mar de flores, sabe? Você tem que fazer coisas que você não gosta. Paciência. Mas faça ela de maneira excelente. Porque, por mais que seja uma coisa passageira, é uma coisa que vai te trazer ganhos no futuro, sabe? Show de bola. Acho que foi meio longa, né? Por últimas palavras, assim. Não, tá ótimo. Sinergia, cara, muito, muito obrigado. E, cara, assim, queria que você soubesse que você é um parceirão aí que eu encontrei, sabe? E eu tenho você como um grande amigo hoje. Tenho uma consideração enorme por ti. Gosto demais de conversar com você, cara. Às vezes eu tô até, né, uns dias mais tensos. Eu troco uma ideia contigo, assim, dá uma acalmada, assim. Você passa uma calma na conversa. Né? Até quando você dá o seu xingo, né? Se chama a gente de bunda mole também. E aí você passa uma calma, assim, você passa uma energia legal pra gente. E isso é muito, muito difícil de achar nas pessoas. E você tem isso, e eu acho que todo mundo da galera nossa que assiste as lives e tudo mais, eu acho que todo mundo tem essa mesma sensação assim contigo. Eu vejo que todo mundo tem um carinho. Ver você assim como o cara para se perguntar as coisas. Não, vamos perguntar para Sinergia, sabe? E é um pouco disso mesmo. E eu queria muito te agradecer pelo papo, tá? Te agradecer pela parceria aí. O Sinergia é um dos meus mods e é um dos meus melhores amigos hoje, tá? Então eu queria agradecer a parceria aí. Tamo junto demais. Galera que tá assistindo aí, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui. Quem estiver vendo pelo YouTube aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá o like aí, manda mensagem, que isso é importante pra gente. Eu já ia esquecendo, eu estou me despedindo, mas eu já ia esquecendo. Tem pergunta aí, galera? Vocês mandaram perguntas? Amande perguntas. Perguntas, DN, Diegão, vocês separaram alguma pergunta aí pra gente ou não? Ou quá? Ou quá? Cadê os mods trabalhando nessa live agora, ó? Cobrados ao vivo, hein? Ao vivo aqui. Sendo taxado pelo prof. Cobrados ao vivo. Os caras estão falando que estão com preguiça de escrever as perguntas. Olha só, cara, os moderadores que a gente tem aí, ó. O Sinergia não tá podendo trabalhar agora, que ele tá dando entrevista aqui. É isso aí que acontece, ó. Complicado. Ó, o Diegão mandou uma pergunta aqui, ó. Ele queria saber a relação da vida com o RPG, já que você curte o game, né? Ele vai tentar digitar ali a pergunta melhor, mas eu acho que é isso. É a da Gabi ali também, enquanto o Diego digita ali. Cadê a da Gabi? Pode ser também, eu não entendi muito a pergunta do Diego, esse que é o ponto, por isso que eu dei uma titubeada. Digita de novo aí, Diegão. O Diegão tá só o crime. Ah, tá, entendi. Cara, do mesmo jeito que, tipo, num RPG, pensa assim, ó, pensa no Tibia, cara. Qual é a velocidade que você consegue subir de nível e ficar mais forte quando você tá caçando em grupo e quando você tá caçando sozinho? Cara, quando você tá em grupo na vida, as coisas ajudam muito a te acelerar, até porque uma pessoa vai ajudando a outra. Eu demorei muito pra aprender isso, porque eu era muito fechado no começo, tá? E eu tinha esse bloqueio, eu era muito. Na minha cabeça, eu criava uma muralha em volta de mim. Aí fica aí a referência pra quem quiser assistir o filme The Wall do Pink Floyd, é muito bom esse filme. Eu criava muito um muro em volta de mim, assim. E eu falava, tipo, não preciso de ninguém, eu vou fazer as coisas sozinho. E aí você vê, por exemplo, com pessoas na qual você tem sinergia ali dentro de um grupo, você consegue, em grupo, crescer. Porque não é você usar o grupo porque você vai crescer, não. É porque você vai ajudar aquela pessoa vai te ajudar, e as outras pessoas vão se ajudar e se complementar, porque, cara, independente de quão inteligente você seja, de quão habilidoso você seja,
não existe um tipo de inteligência. Existem milhares de tipos de inteligência. E cada pessoa tem um tipo. Todo mundo é inteligente. Só que é inteligente da sua maneira. E as inteligências se completam. E por isso que você em grupo consegue crescer tão mais rápido. E aí tem que ser um grupo de pessoas que se dão bem, né? Porque se for uma puxar o tapete da outra, aí fudeu. Verdade, verdade. Levar 4 amiguinhos pra vala lá nos Burster. Exato, Isso. a gente fica famoso juntos. Beijo dele. Né? Ficamos famosos juntos. Aí o Emanuel mandou ali, ó, a última pergunta, então, do Emanuel. Você tem curiosidade de entrar em alguma empresa grande para desenvolver alguma categoria de jogos específicos ou alguma saga? Cara, não, eu não tenho. Eu, por muito tempo, eu quis trabalhar na Blizzard. Eu quis trabalhar em outras empresas. Na época, Blizzard era a minha referência e hoje em dia não mais. Mas eu não quero entrar mais em nenhuma empresa. Acho que passou essa época de eu trabalhar para os outros. Acho que era um pouco do que eu tinha dito ali. Eu quero trabalhar para mim, eu quero desenvolver um negócio meu, uma coisa que seja proprietária minha, sabe? Eu quero falar que eu contribuí com alguma coisa para o mundo. Eu acho que chega no momento que chega nessa necessidade, sabe? Sinergia Studios. Guarde esse nome, gente. Sinergia Studios aí, ó. Sinergia Studios. A pergunta da Gabi, cadê a pergunta da Gabi, gente? Ela perguntou por que o nome Sinergia. Por que o nome Sinergia? Me explica então aí, Sinergia. Cara, Sinergia foi um nome que, antigamente, eu tive vários nicks que eu tentei, tipo, me lançar no YouTube ou coisa do tipo. Eu já tive um nick que era The Cyber Gamer, e foi horrível. Eu tive um nick que era, na verdade não era o nick, era o nome do meu MEI, da minha empresa MEI, que era de Freela, que chamava Cold Fusion, que era fusão a frio, e mesmo assim ruim. E aí o Sinergia veio quando eu resolvi criar essa comunidade de esports, sabe? Sabe a ESL, que é um grande hub de campeonatos de diversos jogos. Ele é um hub de campeonatos com um hub de esportes, né? Eu queria criar isso na época. E aí eu tinha criado e eu falei, puta, eu vou começar com StarCraft porque é um público nichado. E aí o Sinergia foi porque tinha que haver uma sinergia na comunidade para as coisas darem certo. E aí o Sinergia Esports, o lema dele ali, né, a frase de impacto era da comunidade para a comunidade. Então era uma coisa muito colaborativa. Então eu chamava a gente da comunidade para criar artigo, para ajudar a fazer as narrações, para poder criar os campeonatos. Então era muito como que a gente conseguia trazer sinergia para uma sinergia coordenada para dentro da comunidade de jogos, no caso na época era de StarCraft. Show de bola. Respondidas as perguntas aí, né, galera? Sinergia, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado de coração, tá? Manda um beijo aí para sua esposa, agradece ela também de ter aparecido aí, tá? De ter participado rapidamente, mas ela participou, né? A Mayra também autoriza você publicar isso. Vem cá falar que você autoriza, vem cá. Ela vai te bater. Fala aqui que você autoriza ele a publicar a entrevista com você também aqui. Fala aí. Você autoriza, Mayra? Pronto, acabou. Deu pra ouvir aí? Deu pra ouvir sim. Obrigado. Então autorizou, tá autorizado. Obrigado, Mayra. Sinergia. A Aurora também autoriza. Show. Sinergia. Velho, mas ela toda cobre cachê. Brigadão, viu? Brigadão mesmo, de coração. Nós, estamos juntos. Você sabe o quanto eu gosto de você. E é isso. Mais uma vez, galera que tá aí no YouTube aí, ó. Esse cara maravilhoso aí que vocês assistiram aí, ó. O cara é brabo, lendário. Gostou do vídeo? Dá o like, compartilha, se inscreve. É nóis. Valeu. Um beijo pra todo mundo, galera. Valeu. Beijo.